Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui com vocês é a Adri e sejam muito bem-vindos a mais um Reconcast. Hoje eu tô aqui com ele, no meio da Conferência dos Homens. Vim aqui só pra fazer esse bate-papo pra vocês, porque claramente o público é outro, mas eu acredito que a conversa de hoje vai ser extremamente abençoadora pra toda a nossa comunidade. Ele que é amigo do nosso Bispo Ivan há mais de 20 anos. Não Bem estou mais. querendo entregar a idade de ninguém aqui. Casado com a pastora Linda, pai de Ruth e Débora, bispo da Catedral Comunhão, e um homem de Deus que ama a missão, que ele é louco pelo povo de Deus e sempre abençoa tanto a gente quando vem aqui. Bispo Márcio Meira, seja muito bem-vindo ao Reconcast. Obrigado, Adri, e obrigado a todos os reconciliados que estão aqui na Reconcast. Vai ser uma honra, conta comigo, tamo junto. Perguntou, eu respondo na lata. Agora vai começar então o bate-papo, né? Vamos embora. Amém, glória a Deus. Bispo, muito feliz. A gente começa normalmente aqui esse papo com uma pergunta que eu amo fazer, porque eu acho que a partir disso a gente consegue conhecer melhor as pessoas e como é que elas caminham com o Senhor. Que é, como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Na verdade, eu vinha em uma jornada muito distante da vida de Deus, do propósito para viver. Eu Uhum. sou fruto de uma união que se tornou em divórcio da minha mãe com meu pai, e por causa disso, a minha mãe acabou me abandonando quando eu ainda era criança, e por causa disso eu fui criado por um pai que com muita violência, não só abusiva física, mas também moral, palavras que denegriam. Tudo isso acabou trazendo muita falta de propósito, um vazio existencial incrível. Eu tentei, de alguma forma, compensar isso através das drogas, relacionamentos, e acabei vivendo um revoltado sem causa. Por causa disso, eu tentei suicídio aos 15 anos de idade, e quando eu pensei que minha vida não teria mais sentido algum, foi em um encontro de jovens com Cristo Olha aí o que JC. o Paulo Garcia havia levado para João Pessoa, na Uhum. igreja episcopal em que eu tive o meu encontro com Jesus. E olha, eu posso dizer, foi transformador. Foi uma virada de chave. Tipo assim, caminhando para o inferno, agora para o céu. Tipo assim, queria morrer, agora queria viver. E Jesus, ele entrou na minha vida e fez uma grande mudança. Amém, glória a Deus. O senhor tinha quantos anos assim nessa época? Exatamente 16 anos e 6 meses. Então, a partir desse momento, o senhor começou a caminhar com Jesus e foi daí pra frente, pra cima e Foi casou. geral, assim, da noite pro dia, parou-se uma maconha, da noite pro dia, parou de Sim. beber, da noite pro dia, mudou tudo. O Uhum. maior milagre que Deus realmente operou na minha vida foi me dar vontade de estudar, porque eu não gostava de estudar, eu nunca tinha lido um livro sequer, e Aham. a Bíblia foi o primeiro livro que eu li, e esse desejo de buscar mais o Senhor, eu li a Bíblia inteira em 3 meses, depois Caramba. comecei a lê-la novamente, e era Uhum. uma sede muito grande. Tanto é que 6 meses depois eu já estava no seminário teológico, estudando aos 17 anos de idade para ser pastor. E o senhor não queria outra profissão? O senhor já foi entrando no seminário e para se formar e ser pastor mesmo? O meu pai, ele tinha já uma profissão formada, já tinha todo o seu planejamento estratégico. Meu pai era empresário e ele queria muito que eu desse continuidade nos negócios da família, fizesse contabilidade, mas não eram os planos de Deus para minha vida. Sim. E eu fui já direcionado pelo Senhor para exercer o ministério, apesar que minha vida toda, até poucos anos atrás, eu sempre fui bivocacionado, eu sempre fui professor e pastor. Então, eu dei aula em Hum. escolas, desde o ABC até pós-graduação, mestrado, e durante todos esses anos eu entendi que a sala de aula, a minha profissão, era parte da minha vocação. Uhum. E sim, desenvolvi nessa área, entendendo que Deus tinha chamado para a minha vida. Amém. Vou puxar esse gancho aí que o senhor falou sobre o seminário. O senhor conhece o bispo há muitos anos. E o bispo Ivan, né? E Isso. vocês já viveram grandes aventuras aí no ministério. O bispo falou que vocês se conheceram porque o senhor veio para um evento aqui em Recife, ficou na casa de Dona Kilza lá, né, com toda a Isso. família dele. E como é que é, bispo, olhar para trás, ver o que Deus fez na vida de vocês e ainda faz, e ter pessoas que começaram o ministério com o senhor e vocês vivem essa aliança até hoje, sabe? Essa aliança ministerial. Como é que é viver Bem, isso? sem querer revelar muito idades, foi em 1997. Você tem noção, Faz faz tempo. muito tempo. E em 97 eu simplesmente peguei um ônibus, fui pro TIP e depois consegui pegar um metrô. Foi a primeira vez que eu andei de metrô, foi em Recife. Uhum. Fui assaltado, mas esse é só um detalhe.
E eu fui então para essa conferência que era na Igreja Episcopal Anglicana do Uhum, Brasil, a conferência chamada Alcançando Nossa Geração para Deus. E lá eu acabei sendo escalado para dormir na casa de uma família, quando eu vi era na casa de Kills, de Ivanzinho. E uhum. nós então começamos uma amizade incrível, deu match de primeira. Tanto é que desde esse evento a gente começou uma amizade assim que parecíamos dois irmãos. Quando eu plantei a igreja, por exemplo, em 99, já início do ano 2000, ele foi lá com a Fonte, que era o Ministério de Música, Com com o Rodolfo, sim. Rodolfo, exatamente. E foi, assim, um tempo surreal. Então, assim, nós começamos caminhando, a gente só pensava em três coisas. Primeiro, a gente ama Jesus. Segundo, a gente quer viver para a igreja. E terceiro, a gente quer fazer com que mais pessoas amem Jesus e vivam para a igreja. Então Amém. a gente não tinha noção do que Deus estava preparando. Eu jamais, em tempo algum, se alguém me dissesse, ó, um dia você vai ser bispo, eu, hã? Não tem a menor possibilidade. Uhum. Até porque, olhando para a igreja da década de 90, jamais alguém diria que uma pessoa como eu seria bispo. E Ivan, muito menos. Por que muito menos? Não porque ele fosse mais carregado, de jeito nenhum. Mas porque ele fugia, ele era Jonas, ele foi engolido Sim, pelo peixe diversas sim. vezes. Então ele fugia do verbo não, 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 não e não. A história dele é muito forte. Às vezes a gente brincava dizendo ele, ó, vai fazer o cursilho. Ele dizia, quando eu me Sim. desviar, eu faço cursilho para voltar para Jesus. Então ele Uhum. brincava falando essas coisas. Sim. Mas o fato é que, apesar da gente não ter noção do que Deus tinha, Deus fez. E hoje a gente está aqui, dois bispos liderando igrejas assim incríveis, vendo uma nova geração como você fazendo esse trabalho tão belo, como cada um que faz parte desse podcast, dessa juventude da Recon. Eu olho para trás e digo, valeu a pena. Porque tudo aquilo que a gente sonhou, vocês são frutos melhores do que um dia a gente pôde sonhar. Glória a Deus. E como foi que o senhor teve esse chamado? Porque o senhor começou no seminário, mas eu acredito que o senhor pode ter falado de forma específica contigo, né? Tipo assim, Márcio, agora você vai implantar a igreja porque o senhor é apaixonado por missão. O senhor Uhum. já é bispo responsável responsável por várias paróquias, igrejas, enfim. Como foi que Deus colocou isso no seu coração? Bem, eu acredito que o chamado ele é uma construção coletiva de diversos fatores que Uhum. somam, mas comigo houve sim o dia do cocada de coco, de coqueiro da praia, de coqueirinho. Coqueirinho. Teve o dia específico em que eu voltando do seminário, Deus falou muito forte comigo. Foi uma experiência assim sobrenatural, porque quando eu estava voltando do seminário, ainda naquele momento assim, sentindo tudo que Deus tinha falado comigo no aula de teologia sistemática, eu passando por um grande descampado, aonde hoje é uma grande praça próxima à nossa atual igreja. Mas na época eu nem imaginava que ia plantar uma igreja que muito menos ia ser perto daquela praça. Quando eu estava passando por ali, eu ouvi a voz de Deus falando fortemente comigo. Mas foi uma presença tão grande que eu caí de joelhos. E quando eu caí de joelhos, eu comecei a chorar. Eu ouvia Deus falando comigo. Mas a frase que mais me impactava, Adri, sabe qual era? Ele dizia assim, ó: nunca esqueça aonde eu tô te chamando. Nunca esqueça aonde eu tô te chamando. E eu fiquei perguntando, como assim aonde tá me chamando? Será que é essa praça? Será que, quer dizer, nem era praça. Será que é esse descampado e tal? Eu tava de joelho. Ele, nunca esqueça onde você tá. Nunca esqueça onde eu tô te chamando. E eu não tava entendendo muito bem. Quando a emoção foi baixando um pouquinho, eu comecei a sentir um odor desagradável. Eu, eu, eu comecei a sentir uma catinga mesmo. Eu digo, isso é bosta, só pode. Misericórdia. E quando eu olhei, Adri, eu tava de joelho em cima de cocô de vaca. E eu disse, como assim, Senhor? E a palavra era, nunca esqueça de onde eu estou te chamando. E naquele momento eu entendi o que Deus estava falando comigo. Ele estava me chamando para um ministério e tudo que ele esperava de mim era humildade. Que eu lembrasse que eu não sou absolutamente nada, eu sou como esterco. Mas nas mãos dele, esse esterco, passando pelo processo do sol, se torna um fertilizante. E fertilizante pode adubar e trazer muitos frutos. Então hoje eu me sinto exatamente assim, um nada. Mas nas mãos do Senhor, pela misericórdia e graça dele, por um processo de sol, da justiça e da presença, ele tem abençoado, honrado e tem trazido muitos frutos. Amém, glória a Deus. O senhor falou uma coisa que eu vou fugir um pouquinho agora do escrito, que foi sobre essa humildade dentro do ministério. É, como é e qual é a parte mais desafiadora? Porque o senhor é um grande líder. Isso a gente reconhece, a gente lhe admira como líder, você é um pastor, é um bispo, né? E como é administrar isso? Porque o senhor tem uma vida pessoal, existe uma vida ministerial.
E todos nós guerreamos com algo muito desafiador, mas ao mesmo tempo que é uma grande qualidade nossa. Como é isso? E como é que o senhor vive isso ao longo do seu ministério, sabe? Essa humildade. E o que é que o senhor falaria para Você vê os que me ver jovens? como líder hoje, aos 47 anos de idade, é menos difícil, mas o fato é que um dia eu tinha 17 anos e eu já estava liderando a juventude, eu já estava no seminário. Só que eu era um novo convertido, então eu ainda não conhecia muito bem das coisas de ser cristão. E uma calça rasgada, orelha furada, tatuado, cabelo roxo, isso aí trouxe muitas dificuldades. Eu me lembro quando o meu pastor, ele disse para mim, Márcio, nessa igreja você nunca será ordenado. Eu disse, mas como não? Deus me chamou. Ele disse, mas Deus não falou nada comigo. Eu digo, mas Deus falou, cocada de coco, coqueiro da praia de coqueirinho. E ele disse, não, nessa igreja você só vai ser ordenado por cima do meu cadáver. E eu disse, vamos orar. Não pelo cadáver dele, nem pela morte dele, mas vamos orar para que Deus se manifeste, revele. E acabou se revelando, porque aquele pastor, infelizmente, ele estava há anos em um processo de adultério, veio tudo à tona, ele acabou sendo afastado. E não tinha ninguém mais, só tinha eu, de seminarista, jovem. Eu fui o primeiro pastor anglicano da Paraíba. E aí tudo começou então comigo, com um jovem de apenas 21 anos de idade. E a liderança eu entendi que ela precisa estar relacionada a três coisas. E esse é mais um conselho que eu quero te dar. Eu quero dar para a líder Adri, para essa que está aqui agora, não no podcast, mas como uma esponja recebendo tudo que a gente está compartilhando. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, ela precisa ser o seu foco, a sua base. Ela precisa ser exatamente aquela que vai iluminar o teu caminho. Em segundo lugar, olhe para pessoas que você possa se inspirar. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas bem-aventurado é o homem que anda no caminho do Senhor e que anda com pessoas que são virtuosas. Então você precisa se inspirar em pessoas. Olhe para mulheres que você olhe e diz: Uau, esse é um modelo para mim, é um exemplo. Eu creio que o que Deus tem para minha vida é algo como que a unção que essa pessoa carrega. Para mim foi muito importante. Hoje ele é o meu arcebispo, na época era um pastor que me acompanhava à distância aqui de Recife, Miguel Shoa. O bispo Miguel Shoa para mim sempre foi uma referência, um pastor, um pai espiritual. Quando meu pai biológico era tão longe, tão distante, ele acabou exercendo uma paternidade espiritual incrível e isso me ajudou bastante. E o terceiro, e tão importante quanto, é você ouvir a voz de Deus e não desistir da direção que ele está te dando. E aí, nessa hora, eu acredito que tem pessoas que podem estar agora nos assistindo através desse podcast e tá repensando se realmente esse é o caminho, se essa é a direção. Ora, se Deus falou, se ele foi específico, então busque na palavra, tenha modelos que vão te inspirar e persista, não desista, continue, persevere. A Bíblia nos diz que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. E a última mulher que olhou, virou, está todo salvo. Então se liga, bola para frente, que o gol tá lá do outro lado. Amém, receba. Se você não recebeu essa agora, volta uns minutinhos e escute novamente. Bispo, e aí continuando sobre as missões, etc. Como é? Hoje o senhor é responsável lá pela diocese de João Pessoa e tudo mais. Como é que o senhor chega à decisão de abrir uma nova igreja, de plantar uma nova igreja? E o que é que o senhor sente ao ter esse chamado de Deus? Porque acho que não é do nada, né? Eu sempre tive essa curiosidade, acredito que muita gente pense também. Pô, vai abrir agora uma nova episcopal, uma nova igreja anglicana. Nossa igreja também fomenta novas igrejas também. Como é que é isso na prática? Como é que o senhor enxerga, sente de Deus e investe? Church planting é realmente assim algo que eu amo, né? Plantação de igreja é uma coisa que está no meu coração, tanto é que o meu doutorado, a minha escrita da dissertação foi em cima de plantação de igrejas de tradição sacramental. Bem, a nossa decisão por plantar uma igreja não é só uma agência do reino, porque igrejas tem muitas, mas nem todas as igrejas têm o que nós temos. E nós temos um gostinho especial. Não, vamos ser sinceros, desculpa, I'm sorry. Mas ser sacramental é algo que foge a uma tirania, muitas vezes, que é apresentada nesse mundo gospel. Sim. E pra gente é um privilégio muito grande. Ser a igreja que acolhe, que abraça, que ama e que não chuta o pau da barraca da tradição, mas que não fica engessado em um tradicionalismo. Que entende a contemporaneidade, mas não despreza aquilo que já viveu. É o que eu costumo dizer da diferença do tradicional para o tradicionalista, né? É que o tradicional ele tem a fé viva daqueles que morreram e o tradicionalista é uma fé morta de quem ainda está vivo. Então, a gente honra os pais da igreja e tudo. Então, para a gente é muito importante que naquela região ainda não tenha igrejas que alcance quem nós podemos alcançar.
Segundo, nós temos o homem de paz, ou a mulher de paz, que a gente começa com a casa de paz, a gente começa com uma célula, e ao multiplicar a gente vai caminhando. E os concílios também ajudam demais, especialmente quando são pessoas à distância. Uhum. E nós temos hoje planejamento estratégico para a plantação de igreja. Nós estamos vislumbrando áreas que ainda não têm igrejas de tradição sacramental, e como nós podemos ser um ramo histórico do protestantismo através desse nosso jeito de ser anglicano, que é o nosso ethos, nossa diversidade, e poder alcançar cada lugar. Agora, Adri, a gente tem cada história, e eu preciso honrar a história de muitas mulheres. Hoje a nossa igreja ela ordena mulher, na verdade já tem dezenas de anos que a gente faz isso, e em alguns lugares eu não teria chegado se não fossem as guerreiras reverendas da nossa diocese. Nós estamos, por exemplo, lá no Ceará, Iguatu. Tu nunca nem ouviu falar de Não, Iguatu. Fica no Ceará, no nunca ouvi falar. sertão do Ceará. Pois Reísa, ela foi ser professora na faculdade e ela já era seminarista e ela chegou para mim e disse: Bispo, estou voltando para minha cidade natal, passei no concurso, vou ser professora, mas eu não quero só ser professora no sertão do Ceará. Eu só vou se o senhor me direcionar e me enviar. Nós oramos, 5 minutos depois da oração, eu disse: é de Deus, vai-te embora. Então, na hora, a gente a comissionou, enviou Uhum. e ela foi para dar aula, mas também fez o quê? Começou uma casa de paz, células. Hoje, a igreja cresce, é uma vibrante igreja, está comprando terrenos. Na verdade, já comprou 4 terrenos, já está construindo seu templo e agora plantou outra igreja em Juazeiro do Norte, com o filho Amém. espiritual dela. E hoje, nesse exato momento que a gente está gravando aqui, eles estão fazendo uma ação evangelística numa cidade chamada Acopiara, que já é uma casa de paz da futura igreja que vamos abrir lá. Ou Amém. seja, mulheres guerreiras com uma visão, que entendem a missão e que fazem a diferença. Estão expandindo o reino Eu de quero louvar a Deus. Deus por isso. Eu não vou nem Amém. falar da pastora Eliane, que tem mais de 70 anos e está na zona rural com um trabalho lindíssimo lá em São Miguel Taipu, dentre outros. Então eu quero agradecer. Homens são arrojados, são guerreiros, mas muitas vezes as mulheres, de alguma forma, em alguns lugares, acabam sendo um tanto que marginalizadas. Mas eu quero Sim. honrar o Ministério Feminino, a ordenação feminina e o que uma pastora, assim como um pastor, pode fazer quando está nas mãos de Deus. Amém, glória a Deus. É quase uma aula aqui também de como implantar igrejas. E o senhor falou aí do cursilho, isso é uma veia muito forte de vocês lá também, né, bispo? Muito forte. O cursilho para nós é um evento ponte. O cursilho é onde a gente escancara a porta e diz: vem embora, o que é que está fazendo fora da igreja ainda? Então, o cursilho é um pequeno curso onde a gente fala de Jesus, fala da igreja, fala da nossa visão sacramental e escancara as portas e diz: vem embora. E graças a Deus a colheita é muito grande. Nós louvamos a Deus por isso, porque os cursilhos acabaram sendo um forte instrumento de evangelização, de conversão e de transformação. Eu recebi hoje mais cedo umas fotos do senhor pregando em presídios. Sim. E o senhor também implantando os cursilhos dentro de presídios. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que Deus também lhe chamou para estar em um local como esse. Porque hoje em dia a gente vê vários ministérios, né? As pessoas atuando em vários ministérios, e às vezes existem esses ministérios que não estão tantos nos holofotes, mas são onde as pessoas mais precisam, né? Jesus fala que ele vê pelos doentes, por aqueles que precisam. E como foi que Deus colocou isso no seu coração? E quais foram os desafios que o senhor teve ao implantar algo tão poderoso em um local tão desafiador? Bem, lembra que eu falei da Bíblia, de pessoas que te inspiram e não desistir? A Bíblia Sagrada me ensina de que quando eu visto quem está nu, quando eu alimento quem está com fome, quando eu faço para os pequeninos, a Cristo eu estou fazendo. Inspirado na vida do meu pai espiritual, o Bispo Miguel Shoa, que tem um trabalho incrível social também na Uhum. Casa da Esperança, nós então iniciamos, há muitos anos atrás, um trabalho chamado Compaixão, porque com paixão tudo pode mudar. E aí a gente começou com trabalhos em situação de vulnerabilidade e depois nós fomos para as ruas. Então hoje nós temos um trabalho semanal, a gente chama de Comunhão nas Ruas, é com pessoas em situação de rua. Então nós temos evangelismo, alimentação, toda semana com pessoas de rua e também temos nos presídios, tanto masculino como feminino, como em um outro presídio que é no sistema médio. E nesses presídios a gente prega a palavra, a gente batiza, a gente faz Eucaristia, nas festas da igreja a gente faz momentos especiais e Deus abriu portas para a gente e a gente chegou a plantar alguns cursilhos dentro do presídio. E é simplesmente incrível,
porque ali ele não tem como fugir do cursilho, porque tá ali preso mesmo. Ou faz, ou faz. Ou fica com a gente aqui, ou volta pra cela. E a gente é mais divertido do que a cela, já que a cela eles estão há muitos anos. E aí realmente é muito bom, porque parece que essas pessoas que estão passando por situações como essa prisional, elas estão mais quebrantadas. E isso, assim, é como que um terreno que já está todo arado, pronto para receber a semente. Então, hoje a veia social, para nós, é fundamental. Eu não consigo entender a pregação do evangelho desassociada a qualquer outro tipo de ação que não seja social. Nesse exato momento, nós estamos concluindo a construção de uma escola que será bilíngue, tempo integral, para crianças em situação de vulnerabilidade, em um lugar que para você entrar lá, você tem que ter autorização, por exemplo, de facções, mas a escola está lá, a gente está concluindo a Vocês construção que dela e estão nós que estamos aportando lá e construindo. tal. Graças a Deus, a gente conseguiu um apoio maravilhoso do RDF, é uma instituição anglicana internacional, eles entraram com R$ 500.000 Glória a e Deus. nós conseguimos vários outros mantenedores e estamos concluindo com quadra, com tudo. Então é uma escola que a gente quer mudar aquele contexto social. A gente já tem lá jiu-jitsu, já tem reforço escolar, já tem informática, já tem música, só que agora a gente vai entrar com educação, tempo integral, bilíngue. Então eu Amém. percebo que essas diversas áreas de atuação social são possibilidades fortíssimas. Porque o que é que adianta eu falar do pão da vida se a barriga está roncando com fome e não tem o que comer? Então, se não der uma sopa, como é que ele vai querer saber de Jesus? Aí alguns vão dizer: ah, mas você fica dando peixe e tem que ensinar a pescar. Ó, primeiro, a pessoa não vai aprender a pescar se ela está com a barriga vazia. Vamos dar um peixe, vamos alimentar a barriga dela e a gente dá o próximo peixe já ensinando a pescar. E o terceiro peixe foi ela que pescou. Agora, em vez de ficar criticando, que tal você fazer alguma coisa? Porque tem muitos que falam, mas poucos que fazem. Amém. Receba também esse podcast aqui. Tanta coisa já aprendendo aqui. Mas o senhor falou que vocês estão abrindo uma escola. Uma escola. Uma escola. Bilíngue ainda mais. Isso. Por que uma escola? Eu tenho aqui, eu penso o porquê, mas eu queria que o senhor falasse sobre Ah. isso também. Porque quando o senhor falou isso, eu me lembrei do que Calvino fez na Genebra, lá na época da Eita, reforma. seminarista. Seminarista. Posso falar aqui, né? Por favor. Ele fez isso. Quando os reformadores quiseram criar as veias lá, né, da reforma e tudo mais, eles não pensaram em somente pregar nas igrejas, mas eles foram nas escolas. E eu queria que o senhor trouxesse a visão do senhor. Por que vocês estão fazendo justamente isso? Por que vocês estão abrindo uma escola? Tá, eu não sei se você chegou nessa parte do seminário, aonde as universidades, quem fundou as universidades foram os protestantes. Então isso quer dizer que educação de qualidade, de excelência, a vida acadêmica, isso faz parte da nossa tradição protestante. Segundo lugar, eu passei 22 anos dando aula em escolas e faculdades. Então, a educação, para mim, é uma veia muito forte. A gente tem ações também de saúde, a gente tem ações também de alimentação, mas para nós, a educação é realmente a ferramenta transformadora. Se você quer mudar a sociedade, comece com bons educadores. Não sofressores e nem pessoas que se dizem professores porque não tiveram outra possibilidade, mas pessoas assim como eu que têm orgulho de ser chamado de professor. Eu sou professor com muito orgulho. Quando alguém pergunta qual é a sua profissão, eu digo professor, até porque eu ainda dou aula, não mais como antes, mas eu dou aula hoje em seminários e alguns cursos de pós-graduação e mestrado. Mas eu entendo que através da educação a gente vai mudar a mentalidade daquelas crianças e o contexto social será completamente transformado, porque com a educação os horizontes se abrem, a verdade é compartilhada e as pessoas simplesmente passam a enxergar. Eu não conhecia, mas agora eu posso ver. A educação faz exatamente isso. Amém, glória a Deus. E o senhor tá falando aí sobre ser professor e tudo mais, então o senhor também deve ter sido muito professor de EBD, de ensinar a Bíblia e tudo mais, né? Sendo que o senhor hoje é bispo, então eu acredito que isso tá um pouco mais ligado aí ao chamado mais apostólico, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente de como é essa diferença, assim, ministerial na prática. Como é que o senhor viveu isso na prática? Dessa parte de Eu amo mestre, ser pastor. professor. Então, mesmo sendo bispo, 27 paróquias, uma diocese, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará.
Mas eu amo. Tanto é que a nossa escola bíblica está estudando agora o meu último livro que eu lancei, que é Na Palavra Todo Dia, que é um estudo bíblico. Em 52 semanas você estuda toda a Bíblia. Hashtag fica a dica na palavra todo dia. E aí, nessa escola bíblica, que hoje tem pouco mais de 70 alunos lá, eu, por exemplo, eu peço à turma da educação, eu queria dar uma aula, me coloca aí na escala, e aí de repente eles me colocam. É surpresa, os alunos nem sabem, e é muito bom. No seminário teológico, eu continuo dando aula. Eu sou o professor catedrático de 4 disciplinas. Homilética 1, homilética 2, liturgia e princípios de liderança. São as disciplinas que eu mais amo. Na verdade, é a liturgia, mas as outras eu também amo muito. Então, eu continuo dando aula. E na área secular, ainda tem muitas faculdades que me chamam, eu dou aula de planejamento e gestão estratégica, dou aula de marketing em alguns cursos, tanto o Street Sense como o Lato Senso. Porque a educação, como eu disse, ela realmente é transformadora. Mas eu não posso ser só professor, porque o chamado apostólico é maior, tem que olhar o todo, e eu ainda sou pastor também da maior igreja anglicana da região, então eu acabo tendo que exercer também um pastoreio. E, por exemplo, só essa semana eu fiz 2 velórios, 2 sepultamentos. Só essa semana eu fiz um casamento e 3 batismos. Então, associado a isso, ainda tem uma esposa linda, maravilhosa, e ainda tem 2 filhas, uma longe, uma perto. Então, existe uma família, existem questões pessoais. Eu treino CrossFit todos os dias, eu leio a palavra, eu preciso ter tempo devocional. Tentei surfar, andei de skate e não fiz jiu-jitsu essa semana. Não, Então, o senhor fez tudo isso essa semana? menos o jiu-jitsu que eu não consegui, mas Não todo o restante sim. Meu Deus, o Bispo Ivan disse que o senhor era mais hiperativo que ele, e depois disso aqui eu tô acreditando. Só um pouquinho mais. Mas o fato é que se a gente fizer uma boa gestão da agenda, dá pra gente organizar tudo. E antes que alguém diga, eu não tenho tempo. Tempo tem, né? Na verdade, todos nós temos 24 horas todos os dias. A grande questão é se a gente tá fazendo uma boa gestão e se a gente não tá perdendo tempo, ou seja, perdendo o foco em algumas questões que não são tão importantes assim. Hashtag cuidado com o smartphone, hashtag as redes sociais roubam seu tempo. Amém, é isso aí. O senhor falou, eu vou deixar o último tópico que é muito interessante, que todo mundo precisa assistir até o final, que vai ser super bacana. Eita, ela tá fazendo marketing. Você disse que era professor de marketing, aí eu tive que falar aqui também. Mas vamos falar um pouquinho agora, porque o senhor tem uma família muito linda. A Verdade. pastora linda, a Débora, a Ruth, e acompanho vocês pelas redes sociais e admiro muito vocês. E Débora agora tá indo morar fora, né? Já foi morar fora. E como é que tem sido para o senhor? Porque as duas já são de maiores, né? Elas têm as suas vidas, apesar de Ruth ainda estar bem perto de vocês. Mas como é que é lidar com isso, sabe? Com essa transição familiar? Eu acho que é um impacto muito grande Bem, também, primeiro né? eu tenho muito orgulho de ter as filhas que eu tenho, de ver elas sendo empoderadas e cumprindo com o destino profético delas. Débora, desde criança, sempre disse que tinha um chamado para fora do Brasil, e é por isso que ela teve a experiência dela, né, de 3 anos e meio nos Estados Unidos, fez escola missionária, trabalhou em uma igreja da Vinha, lá na Flórida, começou em Fort Myers, depois foi mais para o sul da Flórida, e foi realmente um tempo incrível. Ela, enfim, acabou exercendo muito o ministério que Deus tem para a vida dela. Ambas fizeram faculdade. Débora terminou recursos humanos, Ruth está terminando agora mês que vem produção publicitária. E elas também terminaram teologia, que para mim é fundamental. Estudar teologia tem que ter uma boa base teológica, tem que ter fundamentos da fé, tem que compreender o que é sacramento. Agora, deixa eu só interromper o senhor, que eu fiquei curiosa agora. O senhor meio que pediu para elas fazerem primeiro teologia e depois elas escolherem um outro curso? Para o que elas queriam fazer na vida, eu disse, podem fazer o que vocês quiserem, contanto que tenha uma boa base teológica. Amém. Não obrigatoriamente estudar o curso de teologia. Estudar foi decisão delas. Mas elas precisavam ter uma boa base do verbo leiam livros e vamos ter um tempo juntos. Mas elas decidiram estudar. É tão importante Então, na educação, né? todas duas fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. As duas fizeram teologia e faculdade ao mesmo tempo. Foi decisão delas. Também inspiradas no meu exemplo, que eu comecei exatamente na idade delas, quando eu tinha 17 anos, e eu nunca estudei só teologia. Lembra que eu disse que o maior milagre na minha vida foi começar a estudar? Então, eu que não gostava de estudar, de repente fiz teologia, psicanálise clínica, marketing, pós-graduação em psicopedagogia, depois pós-graduação em gestão estratégica, fiz um MBA em planejamento e depois fiz um mestrado em psicologia e terminei o doutorado em liderança missional de tradução O senhor não sacramental. está estudando nada agora. Estou fazendo um mestrado em neurociências.
Assim, Pouquinha eu coisa. terminei o doutorado ano passado, esse ano eu Aham. comecei o ano, não estou estudando nada, tal, enfim, tem que fazer alguma coisa. E eu estava só escrevendo os livros, né? Só foram 5 livros até agora, Somente. de janeiro para cá. Mas eu precisava estudar mais, aí eu entrei no mestrado em neurociências, estou amando, é uma praia que eu não Massa. conhecia, e boas ondas eu tenho surfado na neurociências. Mas no caso delas, o que me encanta é ver que ambas já entenderam o que é que Deus tem para a vida delas. Amém. E uma é internacional. Depois de cumprir a sua estação norte-americana, ela agora então foi para a Inglaterra, depois de um ano de discernimento aqui no Brasil, nós oramos, pedimos direção do Senhor, e a igreja da Inglaterra então fez um convite, ela está lá estudando, mestrado, e vai se preparar para o ministério, e tem sido muito bom. Ela tem se envolvido na diversidade anglicana, desde a Imprint Church, com o Pedro Neto, com o Luca Martini, com o Reverendo Wally, até uma igreja um pouco mais tradicional, como a Reverenda Amy, servindo a Reverenda Raquel. Então, assim, ela está aprendendo em contextos diferenciados, da HB até a Dunamis, que é uma fornalha que tem lá, é interessantíssima. Então, assim, eu estou muito animado em ver o que Deus está fazendo na vida delas. E Ruth, muito focada na igreja local, ela tem consciência do chamado dela, ela já trabalha, as duas trabalham na igreja, uma da Inglaterra, outra do Brasil, porque elas entenderam a missão na vida delas. Não é porque são minhas filhas, é por causa dos resultados que elas dão. Eu até brinquei com Ruth, dizendo, Ruth, você pode estar sendo contratada porque é minha filha, mas não vai deixar de ser demitida porque é minha filha, não. Então, a árvore que não der fruto, ela é cortada. Sim. Claro que aqui dá fruto é podada, mas aqui não dá é cortada. Então a gente precisa entender isso. Então, assim, claro que elas têm também outra inspiração, que é a mãe. Linda é uma pastora incrível, Uhum. sábia. Ela é um exemplo, é um modelo. Ela não prega tudo que ela é mais do que ela prega. Ela não é boa de marketing, ela não revela quem Uhum. ela é muito mais. E olhe que quem já a conhece pelo que ela fala, já admira, imagine quem convive com ela no dia a dia como eu. Uhum. Então, eu quero louvar Deus, porque boa parte do que a gente está vendo hoje como família é por causa da sabedoria dela. A Bíblia diz que a Amém. mulher sábia edifica a sua casa. Uhum. E olha, se a nossa casa está edificada, é porque tem uma mulher incrível. Sem contar que Amém. ainda é cheirosa, é uma gata, né? À toa que o nome dela é linda. Na verdade, o nome dela não é Linda. O nome dela é Lindiane. Mas como ela é linda, Ah. questões óbvias, eu batizei, eu sou pastor, já batizei a Linda a partir de E é hoje. linda. Até o pai dela chama ela de Linda hoje. Depois do que o senhor batizou, acabou. Isso, também são muitos anos sendo chamada de Linda, Uhum. mas ela não é só linda por fora, é linda por dentro, o coração e o Uhum. chamado. Sabe Amém. Maria, mãe de Jesus? Sabe o que o anjo falou para ela? Facilmente hoje o anjo falaria isso para minha esposa, que ela é Lindo. exatamente aquilo. O Senhor é com ela é bendita entre as mulheres, Amém. ela é uma bênção. E aí vem as filhas, né, como resultado disso. Claro e evidente, jovens, né, a Aham. maturidade ainda está sendo forjada, às Sim. vezes olha mais a aparência do que o coração, mas isso é só um detalhe. Mas amém. E eu acho que o senhor ter falado isso é importante. A gente tem uma grande juventude aqui e adolescente também. E isso meio que nos inspira, me inspira também, entender de que o tempo que Deus tem pra gente é agora, né? A gente tem que fazer o que Deus tem nos chamado, né? Construir esse ministério. Então, amém. Louvado seja o nome do Senhor pelo que vocês têm vivido. Amém. E aí a gente falou sobre várias experiências do senhor, falou do início da sua jornada, de como é plantar igrejas. O senhor é professor, deu todo o seu currículo aqui de certificado, isso é massa. E o senhor tem feito algo que eu acho muito interessante com tudo isso. O senhor está escrevendo muitos livros. E a gente entra em uma pauta agora que eu acho que é muito massa, muito interessante, porque o senhor resolveu lançar vários livros esse ano. E eu queria que o senhor falasse como foi que eu escutei, porque eu tive o privilégio de lhe escutar antes desse podcast, mas as pessoas que eu queria que elas soubessem também, né? Porque o senhor falou que antes não achava que isso era muito para o senhor. Mas o senhor agora está escrevendo, isso tem abençoado muitas vidas pelo que o senhor compartilhou. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Amém. Obrigado pela honra de poder compartilhar. Isso realmente é muito especial para mim. O fato é que eu cresci num ambiente que meu pai sempre dizia que eu era burro, que eu nunca conseguia, que eu não queria chegar em lugar nenhum. E se tinha uma coisa que ele dizia para mim era que, como um bom burro, eu jamais iria escrever. E eu percebi que na comunicação, no vídeo, eu acabei desenvolvendo um pouco mais. Tanto é que no meu canal do YouTube tem mais de 3.000 vídeos. Só eu ministrando motivações bíblicas de 1 minuto. Fora
cursos de teologia. Se você for lá, você vai ver. Eu faço uma abordagem sobre Martinho Lutero desde quando ele nasceu até a fixação das 95 teses na Catedral de Wittenberg, em loco, na Alemanha. Então eu passei dias visitando todos os lugares em que Lutero estava e gravando vídeos lá. Tem vídeos meus também lá em Genebra, sobre Calvino, sobre Zwinglio, lá em Zurique. Então eu tenho vários vídeos de teologia, de motivação bíblica, no meu canal do YouTube, uma propaganda do YouTube, Bispo Márcio Meira. Professor de No marketing, Instagram, né? Bispo Márcio Meira. Se você esquecer, anote aí, Bispo Márcio Meira. Me segue porque eu sigo Jesus e tá todo mundo seguindo a mesma pessoa. Mas o fato é que uma coisa que me chamou muita atenção é que mesmo meu pai dizendo que eu jamais seria ninguém na vida, em um determinado momento as pessoas dizendo, não, escrever não é pra você não, você é de se comunicar, você é de gravar vídeos. Mas o fato é que eu entendi depois de um processo que minha esposa passou, de burnout, em que eu precisava começar a escrever para deixá-la mais feliz. A gente foi para uma cabana e lá foi incrível o tempo. E ela me desafiou, amor, escreve, escreve. Tenho certeza que você tem muito conteúdo. E quando eu comecei a escrever, ela começou a corrigir, ela começou a amar, ela começou a participar. Então o livro tem muito conteúdo, mas o que tem de melhor foi ela que colocou. E aí deu certo. E ela me parabenizou, ficou muito feliz. Ela disse, ó, eu acho que você deveria continuar escrevendo. E aí foi quando surgiu a Editora Sagrado e os outros conteúdos. Então, de janeiro para cá, a gente escreveu outros 4 livros. Já foi um que a gente já tinha no passado. E foi ontem para a gráfica mais um livro, que é o nosso 6º livro, que é Anglicanismo, uma herança viva para o século XXI. Tá indo agora, no comecinho do mês de maio, para a gráfica, o livro Namoro com Propósito. É para todos os jovens casais que querem namorar. Lá vai ter teste de personalidade para você ter certeza se é de Deus ou não. Uhum. E tem outros livros também que eu estou escrevendo ao mesmo tempo, como Tome uma Decisão e Agora, para pessoas novas convertidas em Cristo. Tem um outro livro que eu estou escrevendo, Homens de Valor, já estou no 8º capítulo, que é para caba macho, sobre hombridade. Então, assim, são livros que têm abençoado e, sinceramente, eu estou muito surpreso porque eu escrevi muito despretensiosamente, Sim. eu não tinha noção de onde isso poderia chegar. E eu sei que pode acontecer ainda muito mais coisas, mas se vai ou não, está na mão do Senhor. O que Amém. cabe a mim eu estou fazendo, eu faço cursos, eu compartilho através do meu site, que é bispomarciomeira.com.br, Aham. hashtag fica a dica, bispomarciomeira.com.br. E lá tem, assim, muitos desses livros, cursos e etc. Então, eu acredito que não existe legado melhor do que um bom livro que você possa deixar, uma árvore que você possa plantar e filhos que você possa educar. Como eu Amém. já tinha 2 filhas e muitas árvores plantadas, faltava a parte do livro. Eu achava que os vídeos já eram suficiente, mas Deus acabou requerendo, a minha esposa foi um instrumento e tá aí o resultado. Amém. E, ô bispo, como é esse processo? Porque o senhor falou aí de vários livros que o senhor já escreveu, que vai lançar e tudo mais. O que é que inspira o senhor a começar a escrever um livro? Como é que é esse processo? O que me inspira é, alguém precisa desse livro, então só precisa de uma pessoa. Por exemplo, eu acabei de escrever o livro Namoro com Propósito, tá indo pra gráfica em maio. Namoro com Propósito. Por que eu escrevi Namoro com Propósito? Porque eu tenho uma afilhada, ela fez 15 anos de idade, o nome dela é Sara. Entregou a menina aqui. Ela sabe que o livro é por motivo Ah, é? dela. Então, Sara, com 15 anos de idade, ela chegou pra mim, Aham. bispo, eu sou padrinho dela, Sim. e disse, não sei o quê, Micael tá querendo orar comigo pra gente namorar. A menina tem 15 anos. E ela é preciosa. Inclusive, o sonho da vida de Sara, qual é? Estudar teologia no SAT. É o sonho da vida dela é fazer teologia, só tem 15 anos. E ela chegou falando e etc, vamos orar e tudo mais. O pai dela chegou pra mim e disse, bispo, tem algum material aí sobre namoro para eu estudar com ela e com o pretendente? E eu disse, a gente precisa de um material. Então eu fui escrever esse livro em homenagem à minha filhada Sara. Claro que vai abençoar Ruth, Débora, minhas filhas, quando chegar a hora delas e muitas outras. Mas basta uma pessoa ter uma motivação, para mim já é mais do que suficiente. Diferentemente de anglicanismo, que eu percebo que Sim. a nossa família anglicana precisa conhecer um pouco mais da nossa história, sob a nossa ótica, sob a nossa perspectiva mais contemporânea. E cada livro, então, tem uma história. Alegre todo dia, foi por causa do burnout da minha esposa. Generosidade, poder transformar vidas. Foi porque eu vi que muitas pessoas queriam ser prósperas, mas não tinham ainda a chave. E a chave é ser generoso. Uhum. Ajoelhe-se todo dia. Eu fiz um evento para homens chamado Legendários. E lá eu aprendi que a postura certa do homem batalhar é de joelhos. E aí eu voltei e escrevi o livro, Ajoelhe-se todo dia.
como a minha batalha diária de joelhos, com os joelhos no chão, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela família, pela igreja, isso tem trazido grandes resultados. Amém. Então, cada livro tem uma história, tem uma demanda específica. Homens de valor, eu percebo que tem muitos homens que precisam de uma direção específica. Então, cada livro desse tem um propósito, tem uma demanda e eu vou lá. Eu não escrevo que, eu tive uma ideia. Não tive ideia nenhuma, não. Eu vi que tem uma problemática, tem uma necessidade, tem uma demanda, então eu caio em campo e começo a escrever. Amém. Agora, sim, eu sou meio hiperativo, eu tenho um síndrome de pensamento acelerado, então eu faço não 2, 3 coisas ao mesmo tempo, eu faço 10, 20, 30 coisas ao mesmo tempo. Então, eu sou desses. E a Menos mesma o coisa acontece jiu-jitsu, com o às livro. vezes, na semana. O jiu-jitsu essa semana não deu, é verdade. Mas todas as outras deu para fazer, Com né? certeza. E outra coisa ainda sobre esse campo de escrita e tudo mais. Como é esse processo do desenvolvimento, né? O senhor teve a ideia, teve a necessidade. Quanto tempo o senhor passa escrevendo? O senhor busca outras referências? Como é que o senhor constrói o livro? Bem, eu escrevo o tempo todo. Eu escrevo o tempo todo. Por exemplo, às vezes eu penso assim, eu vou correr uma maratona. Vou correr quantos quilômetros? 15 quilômetros, 21 quilômetros. Então, enquanto eu estou correndo, eu estou me munindo de equipamento. Podcast, audiobooks e etc. Então, primeiro, eu reúno materiais que tenham a ver com aquilo que eu quero. Às vezes, quando eu estou correndo, eu também ligo o microfone do celular e eu começo a escrever correndo. Eu começo a falar tudo que vem à minha mente e aquilo já vai se transformando em texto. Depois eu pego esse texto e dou uma melhorada. Eu escrevo o tempo todo. Aonde eu tô com o computador e estou escrevendo. Você não tem noção. Eu não fico sem fazer nada. Até série, eu assisto série escrevendo. Então, assim, eu nunca fico sem fazer nada. Porque o ócio precisa ser criativo para mim. Então, eu gosto da produção. Então, como eu viajo muito, então uma viagemzinha é no mínimo 8 horas e meia. Nessa viagem, eu escrevo, você não tem noção o quanto eu escrevo. Assim, o ruim é só quando eu tô com minha esposa, porque ela não gosta de tec, 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 tec. Mas fora ela, eu faço isso o tempo todo. Então, eu acordo muito cedo, eu acordo com o sol todos os dias. Eu acordo assim, bem cedo. E aí, depois de cumprimentar o sol e o Senhor, eu leio a Bíblia, eu oro. E eu tenho meu tempo devocional, eu caminho na praia, e aí eu falo com Deus, eu escuto Deus, eu tenho aquele meu momento com Ele. E antes de ir pro CrossFit, eu já escrevi aí algumas páginas. Caramba, amém. Aí eu pego o treino de CrossFit, e quando eu volto ao treino de CrossFit, geralmente pela manhã, com exceção dessa semana agora, que pessoas morreram, eu tive que dar assistência funeral, mas geralmente as manhãs é meu período mais de planejamento e de munição. Então eu praticamente todos os dias de manhã eu estou produzindo, O senhor não deixa para escrevendo. depois, né? O senhor já pega o Não, pensamento na hora e já não, na vai, né? hora. E às Olha, vezes a eu não gente erra por consigo isso. deixar para depois. Eu não sei o que é deixar para depois. Eu não sei começar e não terminar. Eu fico agoniado do juízo. Tem que ir até o fim. Eu sou desses. Amém, né? Tá, o resultado aí nós estamos vendo. Aleluia. E se o senhor pudesse indicar qualquer um dos livros que o senhor já lançou, só um, qual era o que o senhor indicaria? Alegre todo dia. O primeiro. Porque Paulo, o apóstolo, na prisão, injustamente acusado, qualquer um reclamaria, iria murmurar. E ele escreve, dentre alguns livros, ele escreve Filipenses. E Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Então, como se alegrar em meio a uma prisão injusta? O autor do Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, no Amém. Deus da minha salvação. Então, eu acredito que tem muitas pessoas que estão agora participando desse podcast e, de alguma forma, estão tristes, estão ressentidas, talvez vazias, estão desanimadas e precisam de uma dose extra de alegria. Então, fica aí a dica do livro Alegre Todo Dia, o poder da gratidão no nosso dia a dia. Porque meu nome é Senhor Gratidão. Eu agradeço por tudo. Se tá chovendo, eu agradeço pela água que tá regando. Se tá sol, eu agradeço pela vitamina D. Eu sou desse. Minha esposa às vezes diz, amor, pelo amor de Deus, reclama de alguma coisa. Aí eu digo, ela é tão fofinha quando tá braba. Então eu sou desses. Pra mim é sempre copo meio cheio, quase transbordando. E eu sempre vejo de uma forma proativa, assertiva, tudo que está acontecendo, porque eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas Amém. e, afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E eu o amo muito. Amém, amém, bispo. Amém. Já aprendi muita coisa aqui. Glória a Deus por isso. Amém. Caminhando agora um pouco para o final, eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor.
A primeira delas é: o que é que mais alegra o Senhor no ministério hoje? Ver vidas sendo salvas. Amém. Ver vidas sendo salvas. E se o senhor pudesse deixar um conselho para o jovem Márcio? E também eu acho que essa mensagem se estende um pouco à nossa geração, né? Os meus amigos que estão postulando, a nós que somos líderes hoje dentro da igreja e mesmo assim tão jovens. Qual era o conselho que o senhor daria? Olha, eu vou voltar no tempo agora. E eu vou viajar pelo menos 25 anos no tempo. O que eu diria para Márcio é, em primeiro lugar, filho, você é muito feio, mas vai melhorar. Eu sei porque eu tô lá no futuro. Eu era muito feio. Então eu diria, você tá feio hoje, mas vai melhorar. Linda vai lhe fazer muito bem e o Senhor vai fazer uma obra sobrenatural na sua vida. E a reposição hormonal vai lhe ajudar também. Eu diria isso para mim mesmo, que parecia um salsicha, uma vareta no passado. Mas depois de eu tirar onda comigo mesmo, eu diria a mim alguns conselhos. O primeiro deles é: esteja sempre atento a ouvir minha voz. Não escute outras vozes. Não perca o foco. Segundo lugar, seja fiel a todas as alianças que você fizer e você verá o resultado da fidelidade. Terceiro, nunca deixe de lado a palavra de Deus. Ela é quem vai iluminar todos os seus passos e te levar para o lugar certo. Quarto, eu estou falando para mim ou eu estou falando para os postulantes de hoje? Uau, então recebe, tem mais. Vive em santidade e você verá o resultado. Esperar vale a pena e você será um exemplo para uma geração. Por mais difícil que seja, e ainda que venha a unção do Homem-Aranha subindo pelas paredes. Mas fica firme, vale a pena. Outra coisa que eu diria, estude. Pode estudar. Não, não, não. Não se preocupe em comprar nada, a não ser livros. Não se preocupe em fazer outros investimentos, a não ser em estudos. Os estudos vão trazer certificações, e essas certificações vão dar credibilidade. Em alguns momentos você verá, valeu a pena, e as pessoas vão te reconhecer pelo que Deus fez em você e pelas conquistas que você alcançou. E um outro conselho muito importante que eu diria para mim mesmo é: eu te chamei. Isso não é sobre você, é sobre mim. Então simplesmente permaneça. Aí esse não vai para todo mundo não, esse iria só para mim mesmo. Era: compre mais terrenos, compre mais terrenos, compre mais terrenos, porque eu tenho uma grande igreja que eu quero construir e colocar sob os seus cuidados. Amém. Eu demorei muito para comprar terreno, muito, muito, muito. É por isso que hoje a gente está comprando mais um, o 10º. E tá aumentando ainda mais lá a igreja. Mais ainda, para honra e glória do Senhor. Amém, glória a Deus. E foi um chamado bem específico de Deus pro senhor, né? Foi sim, foi sim. Amém, amém. Temos que. E aí fica o convite pra gente ir visitar lá, né? O pessoal da nossa comunidade conhecer Gente, pelo lá. amor de Deus, você Nosso está Bispo Ivan vai assistindo lá, esse o senhor vem podcast, aqui. por gentileza, você é nosso convidado. Ó, pessoal aí do podcast, pelo amor de Deus, vem-te embora. Você precisa participar, você precisa estar com a gente lá também conhecendo a Catedral Comunhão. Fica em João Pessoa, no bairro do Bessa, fica na praia e é um receber você, só se a Adri for. Se não for, você nem vai lá. Mas você sabe que eu tenho recebido muitas pessoas da Recon. Tem muita gente aqui que vai passar férias, Sim. que vai final de É aqui semana pertinho, e né? acaba nos visitando. É, algumas pessoas ficam brincando, dizendo que João Pessoa é um bairro de Recife. Aí eu digo, é o melhor bairro. Enfim, é só um detalhe. E não tem tubarão. Isso é outro verdade. detalhe também. Desculpa. Mas vai ser uma honra receber todos vocês lá, com Amém, certeza. amém, A bispo. gente pode pensar na possibilidade de fazer, É verdade. umas juventudes. O que é que vocês Eu acham? acho macho. Já fica aqui o convite, os líderes estão aqui já Fechou. escutando. Vão ônibus daqui pra lá e vem de lá pra cá. E E a une a gente faz galera. aí uma parada muito assim de unidade. Talvez isso ajude na escrita do livro do Bispo Ivan. Eita, eu tô dando spoiler, não pode. É, o Bispo Ivan tá escrevendo Tudo tá um livro. ficando registrado aqui, vai ter que acontecer, né? Amém, amém, bispo. E uma última pergunta para a gente finalizar. Qual seria a frase, se o senhor pudesse resumir assim a missão que Deus lhe deu? Como é que o senhor resumiria isso em uma frase? É um versículo da Bíblia que diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olhe, eu tô abrindo meu coração para você. Eu tenho convicção de que eu não tenho outro propósito a não ser viver para o Senhor. Eu tomei uma decisão quando eu tinha 17 anos de idade. E a decisão foi em oração. Eu disse: Senhor, eu quero ser uma vela em tuas mãos. E a vela, ela não foi feita para ser um enfeite. A vela, ela precisa estar acesa para cumprir seu propósito, que é iluminar.
mas para ela poder iluminar, ela será consumida. A minha oração foi: eu quero ser consumido, para que a luz de Cristo brilhe através de mim. Então, para mim é uma honra viver para Cristo, e eu espero um dia, quando morrer, que seja um grande lucro para a glória de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Bispo, muito obrigada por essa conversa. Acredito que foi uma bênção. Para mim foi uma bênção, para quem está escutando agora, eu tenho certeza também. Bem, E, antes de encerrar essa por conversa, favor, agora é a minha vez de lhe dizer algo. tá bom. Nós fazemos parte de uma igreja sacramental e histórica. Nós fazemos parte de algo que é mais anglo. E nada representa melhor a igreja anglo do que a cruz celta. A cruz celta, ela é um símbolo da nossa fé primitiva. Foi quando tudo começou, nos primeiros séculos. No Concílio de Arles, no século III, Concílio de Niceia, nós já tínhamos cristãos ali, diáconos, presbíteros e bispos, que estavam cumprindo com o seu chamado e fazendo uma linda obra. A cruz celta é a representação da criatividade, é a nossa fé contemplativa. Sim, ela representa o nosso jeito de ser tradicional. E essa é uma cruz artística, ela foi feita à mão. E quando eu peguei essa cruz hoje de manhã, eu fiz uma oração dizendo: Senhor, eu espero que essa cruz cumpra com a sua missão hoje na vida de alguém. E várias pessoas elogiaram, acharam linda a cruz. Eu disse: uau, tá cumprindo o propósito, tá cumprindo o propósito. Mas quando eu estava aqui sentado, eu senti no meu coração que o cumprimento do propósito mesmo é presentear uma seminarista. Ela está estudando teologia e ela tem um cabelo em movimento e ela é uma comunicadora incrível. E nem ela sabe ainda o que Deus tem para fazer sobre a vida dela. Acho que ela ainda não tem noção, mas como eu já estou vendo 25 anos à frente, e olha que não tem nem prega ainda, porque tá cheia de essas paradas facial, eu preciso lhe dizer que essa cruz é só um memorial, não de um podcast, mas de um dia profético, onde sementes foram lançadas sobre a sua e sobre a vida de muitos que estão online conosco nesse podcast. Então, filha amada, receba essa cruz como um presente, como um memorial para ela que está estudando teologia e que levará essa fé anglo, essa fé histórica e sacramental aonde quer que o Senhor te enviar. Amém. Bispo, eu não esperava por isso, eu tô chorando. Ai, muito obrigada, bispo. Tudo de nada. Glória a Deus. Amém. Fico o registro aqui, meu amor pelo Senhor e o quanto eu tô feliz com o meu seminário. Agradecer também. Posso fazer um momento de honra aqui? Claro! Eu vou aproveitar. Fala dos professores para ganhar Gente! nota. Fala dos professores. Oh, ponto. Gente, eu tô muito feliz com isso aqui. Eu não esperava por isso. Mas eu sou muito grata a Deus por estar aprendendo tanto dessa bela história da nossa igreja. Agradecer a reitora do nosso SEB, que é a Uli, ela me inspira muito, 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 muito. E ao meu professor também, que é Ian, e eu aprendo muito com eles toda semana. E eu tô muito feliz com tudo que eu tenho aprendido. E amém, eu recebo isso aí que o senhor tá falando. Amém. Seja o que Amém. Deus queira fazer. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha, a cruz celta, ela tem esse círculo aí no meio. A cruz é a representação da nossa fé e o círculo é mostrando que a nossa fé tem que ser compartilhada em todo o globo. Então, que Deus te envie, te comissione, te use Amém. aonde quer que Ele quiser e que você seja uma expressão da sua graça Amém. aonde Ele te plantar. Amém, glória a Deus. Podemos finalizar esse podcast? Aleluia, com certeza. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo Reconquest. Beijo grande. Tchau, Deus te tchau. abençoe.